E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e chegamos ao penúltimo grupo do reino animal. Estamos falando dos cordados, já falamos de peixes, anfíbios, répteis e vamos falar agora das aves. Estão prontos? Então vamos lá. O surgimento das aves no planeta Terra, ele ainda até os dias de hoje é muito discutido. Mas existem fortes indícios que as aves surgiram a partir de diferenciações dos répteis entre o período Jurássico e Cretáceo da Era Mesozoica. Mas realmente as aves são um grupo muito interessante porque para se adaptar ao voo, essas aves tiveram que desenvolver ao longo do tempo várias características. Vamos ver algumas delas. Então as aves ao longo do tempo, para poder se adaptar ao voo, elas desenvolveram muitas características interessantes, né? A primeira delas é a presença de penas, que permite com que esses animais promovam um voo. Mas na verdade não somente as penas promovem esse processo. As aves basicamente vão se dividir em dois grupos, né? As carenadas, as que conseguem voar, e as ratitas, aquelas que não conseguem voar, mesmo tendo penas. Então, a pena é um fator importante, mas não é o fator decisivo. Outra adaptação que elas tiveram que fazer foi a transformação desses membros superiores em asas. E essas asas, com a sua musculatura peitoral, necessitam estar ligadas ao plexo, que nós vamos comentar mais à frente, e aí sim promover a função motora do voo. Essa musculatura, que é a musculatura peitoral, ela tem que estar presa a uma quilha, que é a carena, e aí sim, essa musculatura peitoral, estando preso nessa quilha, ela promove uma força de arrasto suficiente para que aquela ave consiga fazer voos. Podem ser voos curtos, como a galinha, como podem ser voos mais longos, até migratórios de centenas de quilômetros. Então, outras variantes vão determinar peso, tipo de asa, formação corporal, mais fatores como a aerodinâmica do corpo e ossos pneumáticos são decisivos para esse voo. O que é que são os ossos pneumáticos? Elas conseguiram ao longo do tempo fazer com que os seus ossos elas criassem, né, uma área, um espaço ósseo interno, onde ele armazena ar. Esse osso é resistente, é forte, mas ele consegue ser um osso leve. E aí facilita o voo. Entenda, para que a ave voe e ela voe por muito tempo, ela tem que somar várias características para que ela não gaste energia exageradamente e promova esse voo sem ter que estar parando constantemente para descansar. Então nós já vimos pena, já vimos quilha, já vimos músculo peitoral ligado a essa quilha, ossos pneumáticos e aerodinâmica. Somado a isso, as aves começaram a dispensar pequenas características que para ela naquele momento não é importante. Por exemplo, dente. Né? Você vê que a ave ela não tem dente na boca. Ela tem um bico córneo que vai capturar o alimento, mas não vai mastigar. Ídolo, quem é que vai fazer o processo de triturar o alimento? Vai ser a moela lá no processo digestivo. Outra característica que as aves desenvolveram, elas não possuem bexiga urinária. Exatamente, a ave ela não armazena urina. Interessante? Para que eu vou armazenar urina se eu quero ser leve? Essas aves possuem no olho uma membrana nictitante que tanto ajuda esse olho a ser limpo, como também protege esse olho. Também protege esse olho contra um possível impacto de besouros, de poeira, de areia, né? Era como se fosse as nossas pálpebras, né? Elas permitem com que essa ave ela promova um voo no momento de chuva, no momento de ventania, e ela não perca a visão. E uma outra característica é eles serem ovíparos.
eu não tendo maternidade, eu não sendo um indivíduo placentário, eu não carregando o bebê dentro de mim, não vai ter perigo de eu necessitar alçar voo e estar pesada. Não, eu venho, desenvolvo um ovo com casca semelhante a dos répteis, coloco esse ovo ele pode ser guardado e ele necessita ser chocado, ou seja, eu preciso aumentar a temperatura desse ovo para esse ovo poder desenvolver um embrião, ou seja, outra somatória para que eu tenha um voo, permita ser migratório. Falar um pouquinho da pena, né? A pena ela tem a parte central que é a raque, né? Que é o que penetra na pele, ou seja, a origem da pena é uma origem subcutânea, ela tem a mesma origem embrionária do pelo dos mamíferos, tá? Ela se forma a partir de um folículo, só que não é um folículo piloso de pelo, é um folículo de pena. Ela desenvolve essa raque, a partir da raque eu desenvolvo a barba ou as plumas, que podem ser coloridas, dando aí a beleza das aves. Essa plumagem, né, inicialmente ela permite um voo, mas também ajuda a manter a temperatura interna desse animal. Evita as aves estar sofrendo das intempéries, chuva, calor, frio. Por exemplo, os pinguins, né? Os pinguins eles usam uma glândula que as aves têm próximo do ânus, a glândula uropigiana, que libera gordura, ele engordura essa pena, que também serve como um isolamento térmico. Então o pinguim ele consegue pular na água com uma pena engordurada, ele mergulha e não tem troca de calor praticamente do corpo com a água gelada da Antártica, por exemplo. Por quê? Porque ele está ali isolado termicamente. Vamos falar um pouquinho aí da digestão das aves, tá? Interessante. As aves são animais que não possuem dentes, nós já comentamos. O ato de não possuir dente, inicialmente, tem como prioridade diminuir o peso geral, né, e permitir o voo. Mas aí ela vai ter que criar uma sistemática diferenciada para poder digerir o alimento, tá certo? E aí, a primeira coisa que acontece é que quando ela engole o alimento, no geral, ela engole esse alimento e esse alimento ele vai parar num papo, né? Num saco. Esse papo, ele tem a função inicial de umidificar o alimento. Então ele pode comer um alimento mais seco, né? Mais desidratado, e esse papo, ao armazenar o alimento, ele ao longo do tempo ele vai umidificar o alimento. Depois esse alimento vai passar pelo estômago proventrículo, né, um estômago químico. Esse estômago químico ele vai começar a liberar enzimas digestivas e aí ele vai passar pela moela. A moela sim vai fazer o papel dos dentes, tá? Ela vai macerar o alimento. Olha que coisa interessante, né? As galinhas, você vê a galinha ciscando e você acha que a galinha ela tá comendo pedrinhas, se alimentando de algum animal que ela tá vendo no solo. Não, ela tá escolhendo pedras específicas que ela vai engolir. Então a mãe está ensinando para o pintinho, né, a escolher essas pedras, e a partir daí, tá, essas pedras somadas com o alimento, quando chegarem na moela, quando a moela for macerar o alimento, essas pedrinhas vão acabar facilitando essa maceração. Só que essas pedrinhas têm que ser bem escolhidas, porque elas vão fazer o quê? Elas vão juntamente com a moela, né, e com o alimento ser trituradas. Vão virar pó. Aí a partir daí esse alimento pré-digerido, pré-macerado, vai para o intestino da galinha para ser absorvido, né, retirado os nutrientes, e o que não serve, né, vai ser colocado no reto, tá? E aí a galinha vai aproveitar o sistema excretor dela, jogar a urina junto com essa fezes e formar um produto, uma pasta chamada guano. Outra característica das aves é possuir ao longo do tempo sacos aéreos. Esses sacos aéreos também facilitam, né, o voo, né? As aves enchem esses sacos aéreos, eles aumentam o volume corporal da ave, diminuindo sua densidade,
consequentemente facilitando o seu voo. Outra característica das aves é possuir siringe. O que seria a siringe? Seria as cordas vocais das aves. Só que ela não faz o papel de fonação de palavras, mas as aves usam essas cordas vocais para promover o canto. Ítalo, peraí, eu conheço ave que fala, exatamente. Os papagaios, né, são aves que interessantemente conseguem movimentar a sua siringe e conseguem fonar, né, imitar. O que ele está fazendo? Ele está imitando um som. Então, quando um dono fica constantemente repetindo uma palavra para aquela ave, ela acaba aprendendo a mover as siringes para imitar aquele som. Ela não compreende o que ela está falando. Para ela, ela está como se ela estivesse cantando, mas ela consegue foneticamente emitir um som. Mas usualmente isso só acontece com poucas aves. Vamos falar agora do sistema circulatório. Olha aí, um grande avanço no sistema circulatório. Nós temos o primeiro animal que possui 4 cavidades corporais, aonde o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Ítalo, peraí, os répteis crocodilianos tinham 4 cavidades, verdade. Só que lá no septo de Panisa ocorria a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Agora não, tá? A circulação das aves é muito parecida com a circulação humana. Basicamente, a diferença é que a artéria aorta das aves é voltada para o lado direito. Já a artéria aorta dos humanos, dos mamíferos, do gato, do cachorro, é voltado para o lado esquerdo. Mas eu tenho uma circulação dupla, na metade do coração passa um sangue, na outra metade passa outro tipo de sangue e esse sangue nunca se encontra, ou seja, é uma circulação completa. Isso promove o quê? Consegue com que esse animal seja endotérmico. Eu tenho aí o primeiro animal com temperatura independente do meio, temperatura constante. Por isso, aves podem ocupar todas as regiões do planeta. A região quente, a região temperada e as regiões frias, porque eles conseguem manter sua temperatura constante. A luta dessa ave agora vai ser manter essa temperatura, não é ter a temperatura. O sistema excretor, eu já fiz o comentário anteriormente, né? Eles excretam ácido úrico, são animais uricotélicos, é uma pasta praticamente atóxica, com baixíssima toxicidade, quase sem necessidade de água para sua solubilidade, né? Então eu posso ficar muito tempo com ácido úrico e preciso de pouquíssima água para liberar. Tanto é que eu libero o ácido úrico junto com as fezes. Eu não preciso de bexiga. Eu não preciso formar um filtrado glomerular como nos mamíferos, que são animais urecotéricos. Só que esse guano, juntamente fezes e urina, ele acaba sendo um produto, olha aí, nutricional, como alguns chamam aí as camas de galinha, né? Você tem aqueles galpões onde você cria frango. Muitas empresas, elas juntam aquelas fezes de galinha para produzir rações, para produzir outros produtos fertilizantes, porque elas são ricas em nutrientes. Uma outra curiosidade é que algumas aves, as aves marinhas, elas possuem uma glândula na base do olho, que é uma glândula de sal, né? Então, por exemplo, gaivotas, pelicanos, eles conseguem beber água do mar e dessalinizar essa água na base do olho. Piscam, né? E saem cristais de sal pelo olho e aí o corpo fica menos com a água, né, dessalinizada. Sistema reprodutor, né? São indivíduos que não necessariamente têm dimorfismo sexual, né? Em algumas espécies de aves você claramente identifica quem é o macho e quem é a fêmea. Já em outras espécies de aves você não consegue ver claramente quem é o macho e quem é a fêmea. Então pode ou não acontecer dimorfismo sexual. Mas nós temos indivíduos machos e fêmeas
com fecundação interna, desenvolvimento direto, só que são indivíduos ovíparos, colocam ovo com casca, tá? E aí toda a funcionalidade do ovo, casca, alantoide, córion, embrião, eu acabei explicando quando eu expliquei o ovo dos répteis, né? Então assista a aula dos répteis que você vai ver essa divisão funcional desse ovo com casca, que passou a ser importante porque eu não vou mais me desidratar. Mas aí, interessantemente, né, o ovo da casca das aves, ela necessita do choco, né, do aumento da temperatura. Então, enquanto esse ovo, né, que a gente chama de ovo galado, que teve reprodução, porque eu tenho um ovo no qual você enganou a galinha, ela botou o ovo, mas ela não foi galada, não teve o galo na história, ela não foi fecundada, eu tenho aquele ovo fecundado, galado. Esse ovo galado, ele só vai desenvolver o embrião quando eu aumentar a temperatura, né, média dele por X dias, que aí vai depender de cada espécie. Então, essas aves necessitam ter o choco. Bem, pessoal, essa aí foi uma pequena síntese, tá, do grupo das aves. Não vamos entrar em espécies, porque são milhares de espécies, mas aí a gente consegue entender um pouquinho as diferenças básicas das aves e dos grupos anteriores. Na próxima aula nós vamos ver o grupo dos mamíferos. Obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.